Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Maitê. Eu sou uma travesti do Amazonas e hoje vamos falar sobre transição. Transição de gênero. Influenciadora Maia Massafera, de 43 anos de idade, ex-Matheus Mazafera, fez mais aparições nas redes sociais após se submeter à cirurgia de redesignação sexual e passar pela transição de gênero. Vamos começar pelo ponto de partida para nós entendermos que é importante, né, gente, a gente entender tudo de novo. Porque o meu processo de transição foi muito rápido, muito cedo. E para outras pessoas, talvez esse processo de transição demore mais, seja tardio. Então vamos começar assim pelo ponto de partida que a pessoa humana, o ser humano, né, é uma pessoa infinita por dentro. É uma pessoa indecifrável. E é pessoas também que sofrem com o passar do tempo mudanças em todos os aspectos da sua vida. Porque hoje você pode estar bem de um jeito e daqui a pouco querer mudar. E assim como você pode também viver um longo tempo da sua vida de um jeito e de uma hora para outra querer mudanças, né? Então, assim como na transição de gênero e depois você querer destransicionar porque não é mais o que lhe interessa, é uma questão de tempo de cada pessoa, de como ela vai se adaptar a essa questão. E vimos assim que a transição de gênero, né, tá muito na moda ultimamente, né? Então eu vou falar assim pela minha experiência como pessoa trans, né, que passei por todo esse processo de transição. Só que antes da transição, quando você começa a se descobrir que você não se encaixa no padrão de menino hétero e também você não se enxerga como homossexual gay, você fica assim meio perdido, né, na situação. Porque você precisa se encontrar, você precisa se achar. E é complicado para as pessoas que se identificam cedo como pessoas trans e travestis, porque o armário, aonde muitos se escondem, se guardam e se camuflam por muito tempos, para certas pessoas trans isso é impossível, porque o armário te expulsa, pulsa para fora, de dentro para fora, e aí não tem como você se esconder. A minha transição começou muito cedo, dos 14 para os 15. E os traços afeminados, os jeitos, né, e os medos também, muito, né, em questão. E aí não tem como você esconder, não tem como você fingir, não tem como você ser uma coisa que pessoas querem que você seja, mas você não consegue. Porque isso vem de dentro. É uma coisa que vem muito forte de dentro para pessoas que se descobrem muito cedo, pessoas trans, pessoas travestis. Muitos héteros, né, que geralmente os pais, os familiares são pessoas héteros, né, não entendem e querem que você seja hétero também, porque eles são héteros. E aí quando você se descobre uma pessoa trans, uma pessoa travesti, que quer passar dessa linha do normal, vamos dizer assim,
Porque um menino gay, um rapazinho homossexual, até aí você sendo só homossexual, discreto e fora do meio, ainda é aceitável, como eles falam, né? Mas a partir do momento que você ultrapassa essa linha, aí complica. Porque aí eles querem te punir por uma questão que você não consegue frear. E a transição para muitas pessoas trans é muito rápida. Comigo foi muito rápido. Dos 14 para os 15, aos 16 já tinha muito traços e jeitos femininos, mas todo mundo muito medo, né? Porque naquela época ouvia-se falar só em travesti. E o que seria travesti? Travesti, o que a gente via era homens que se vestiam de mulheres para interpretar um personagem na televisão, para brincar uma folia de carnaval, que a gente chama de folião, ou para fazer alguma peça de teatro ou algo do tipo. Seria travestis. Só que aí surgiu a questão das travestis irem se esconder nas noites e madrugadas, já que a sociedade não aceitava ver elas vestidas de mulher durante o dia. Então o que restava para muitas travestis era o submundo da noite, o submundo das boates, dos shows, o submundo das esquinas. E assim as travestis foram vivendo, né? Tendo que se defender como podiam, e pegaram esse estigma, né? Que as pessoas colocam de ser pessoas marginalizadas. Mas é porque, além da travesti ser expulsa do armário muito cedo, muitas das vezes, e algumas quererem passar pela transição do masculino para o feminino, e tem outras que só se montam, né? E se dizem trans. Quer dizer, é um leque assim de coisas que se abrem nesse meio de travesti, da travestibilidade, que vai das montadas que se montam e se dizem travestis, aquelas travestis realmente que recorrem a todos os tipos, né, de procedimentos e cirurgias para ter um corpo feminino, porque afinal é através do corpo que elas sobrevivem. E aí fica-se esta questão, né, dessa transição de gênero, que muitas querem e outras nem tantas. Já a questão da pessoa trans, a pessoa que se identifica como uma pessoa transexual, né, também tem umas que já nascem privilegiadas por serem femininas, por terem um comportamento feminino, e com o passar do tempo, né, se adaptam muito bem no feminino e não precisam de grandes mudanças físicas, né? Mas o pensamento, o seu eu, a sua alma é feminina e é uma pessoa transexual. Porque eu acredito muito assim, gente, que a gente reconhece uma pessoa transexual através da alma, através do jeito que a pessoa se expressa e se apresenta durante a sociedade, mesmo ela não tendo passado por todo o processo de transição do masculino para o feminino. Mas em certas situações, em certos casos, você percebe que é uma pessoa transexual. Diferente das travestis, que eu vejo assim que a travesti é mais da ação, é mais do embate. A travesti, para se sustentar como travesti, ela precisa muito da força masculina nela para enfrentar a luta de ser travesti. Ainda mais as travestis que vivem da noite, das travestis que vivem das ruas, né?
Elas precisam muito dessa força masculina nelas. E, claro, sem se esquecer do seu lado feminino, porque senão não estariam como pessoas travestis. Então, essa questão de gênero, gente, vai muito de cada pessoa, do seu limite, até onde ela consegue se enxergar uma pessoa travesti transexual. Se você que está no começo da sua transição consegue chegar até aqui, busque para você o que você pode. Porque esses casos que estão aparecendo agora de pessoas que de uma hora para outra se denominam pessoas transexuais, que dormiram, né, a vida toda e viveram a vida toda como rapazes homens, e de repente resolvem se transicionar e virar mulher, custeando todas as cirurgias possíveis para chegar a esse ponto do feminino, é uma realidade que foge de muitas outras travestis e transexuais que precisam muito, né, lutar, batalhar, conquistar, ajuntar o seu dinheiro para conseguir fazer aos poucos, em passos lentos, as suas transições e as suas adaptações físicas, corporais, para conseguirem se enxergarem como uma pessoa travesti transexual. Então, as realidades de transição variam muito, porque dentro da travestibilidade existe um leque de possibilidades para muitas, né, que optam por terapias hormonais ou não, que optam de pular a terapia hormonal e já passar para cirurgias estéticas e plásticas, né? E com essa finalidade de se construir no feminino, porque a maioria, né, pelo menos, vivem da sua aparência e do seu corpo, sem esquecer, claro, do seu lado, que é preciso também, que é o masculino. Então a travesti tem muito isso, né? De querer se enxergar de uma forma feminina, mas não se esquecendo jamais que precisa ser uma pessoa ativa, viril, para poder também satisfazer a clientela que as procuram. Pessoas transexuais que têm problema de disforia, que não se reconhecem no seu corpo, na sua aparência, têm um sofrimento da alma, né, gente? E esse sofrimento da alma só vai ser apagado, sancionado dentro de você quando você consegue se enxergar aquilo que você tem na mente. Pelo menos comigo foi assim. Eu tinha muito esse problema de olhar no espelho e não enxergar o que eu queria. E isso me deixava triste, e isso me isolava, e isso me deprimia. E aí que eu fui vendo que era possível, porque as minhas outras amigas travestis, transexuais, conseguiram, né, também as mudanças físicas e estéticas, trabalhando e juntando seu dinheiro, né? Então, é uma questão assim de paciência, é uma questão de fazer opcional, né? Uma terapia hormonal ou não. Tem umas que acham que é preciso fazer a terapia hormonal. Tem outras que dizem que não precisa fazer terapia hormonal. Tem umas que dizem que o seu corpo não tem nada de errado, tá tudo bem, eu me aceito do jeito que eu sou. E tem outras que não se conformam com a sua aparência e querem e precisam urgentemente ter essa mudança estética, física, para poder se sentirem bem. E na minha concepção, assim, gente, de tudo que eu já vi, que eu já analisei, que eu já observei, que eu já entendi sobre comportamento de pessoas travestis e transexuais,
eu entendo que uma pessoa que se identifica como uma pessoa transexual de verdade, porque tem umas que só passeiam, né? Tem umas que só brincam de ser. Daqui a pouco se arrependem, aí perde a graça, acham que não é mais aquilo, aí voltam aos seus estados naturais. E vão viver suas vidas felizes, segundo elas, desta forma. Apagando tudo isso que foi perturbador na vida delas, que foi viver como uma pessoa travesti e transexual. Porque a questão não é você transicionar. A questão não é você passar por todos esses procedimentos de mudança que você precisa fazer para estar bem perante ao espelho, de você poder andar tranquilamente em ambientes sociais sem muitos dissabores. A questão é saber se sua cabeça está adequada ao seu corpo e tranquilamente conseguir viver em paz como uma pessoa transexual. Porque uma pessoa transexual, eu acredito é aquela que quer juntar o seu corpo à sua alma. E enquanto você não consegue essa junção do corpo com a alma, você fica num estado perturbador. E isso não tem nada a ver, gente, com a questão de ser ativa ou passiva. Porque essa regra, infelizmente, muitas travestis e transexuais não tem mais opção. Porque você tem que fazer. E você tem que praticar, né? E isso não vai deixar você menos travestis ou menos transexuais por ser talvez só ser passiva ou ser demais ativa e menos passiva. Não vai mexer com essa questão de você se reconhecer, né, como uma pessoa travesti e transexual e se adaptar muito bem à sua condição. Porque para muitas travestis e transexuais, ainda a ideia de se transicionar, de chegar a esse ponto da construção do feminino, é como se fosse numa loja de sapatos, onde você vê um sapato bonito e fala, eu quero. E aí você vai experimentar aquele sapato. No começo vai incomodar, vai fazer calo, vai doer teu pé, mas depois se adapta, né? Se encaixa ali muito bem e fica confortável. Então, gente, essa questão da transição, ou muito cedo, ou uma transição tardia, ou pessoas que agora dizem que não precisa de transição nenhuma, simplesmente se declaram transexual e travesti, é uma questão muito pessoal de cada uma. Mas eu acredito ainda que a transição seja de gênero. Porque se a transição não for de gênero, se você não passar por uma terapia hormonal, se você não passar por um processo transexualizador, se você depois não complementar as pequenas coisas que faltam para você se enxergar como uma pessoa trans, para você, claro, né? É porque você está no caminho errado, amor. Você está pegando um curso que talvez seja muito mais turbulento das que conseguem passar tranquilamente por todo esse processo transexualizador. Eu me lembrei de uma frase da Roberta Close, que ela fala assim, onde a Xuxa pergunta... Você decidiu se tornar uma mulher? Eu não decidi me tornar uma mulher. Eu nasci uma mulher. Quer dizer, eu nasci uma mulher, agora o corpo não nasceu, mas a cabeça sempre foi de mulher. E minha cabeça é de mulher. O que eu fiz foi complementar o que já existia em mim. Eu sou a Maitê, eu sou uma travesti do Amazonas e eu queria conversar um pouco. E eu volto.